Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Glacielma Borges. Hoje vamos trabalhar novamente com a disciplina de Língua Portuguesa 2, dando continuidade ao gênero textual que estamos trabalhando atualmente. Verbete de enciclopédia é um texto escrito de caráter informativo, como nós já compreendemos. Ele é destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos, Então, por que é necessário esse padrão? Porque a gente sabe que todo gênero textual há um padrão de escrita específico, E o verbete de enciclopédia não seria diferente. Esses padrões, eles são determinados pela obra de referência, que mais comumente, é mais comum que seja um dicionário ou uma enciclopédia. O verbete é essencialmente destinado à consulta, porque ele impõe uma construção discursiva sucinta, objetiva, curta e de acesso imediato, embora isso não incorra necessariamente em curta extensão. O que é que quer dizer? Geralmente, os verbetes de dicionário são bem sucintos, bem curtinhos e objetivos. Só que a gente sabe que há verbetes de enciclopédia também que são bem mais detalhados, com mais informações, mais imagens e até muitas vezes links, para você acessar a informações adicionais. Geralmente os verbetes abordam conceitos bem estabelecidos em algum paradigma acadêmico científico, ao invés de entrar em polêmicas teóricas. O que é que isso quer dizer? Ele quer dizer que, de acordo com o tema, de acordo com o campo científico, essas explicações têm de estar de acordo com cada campo. Por exemplo, se eu estiver falando de animais, então vai ter uma forma específica de ser trabalhado. Se eu estiver falando sobre temas literários, também há aquele campo específico, porque o público é um público específico. E ele não entra em polêmicas teóricas, por quê? Porque o texto tem que ser bem objetivo para que mais pessoas consigam compreender aquele verbete. Então, há alguns tipos de verbetes enciclopédicos. Os de circulação, que são originalmente obras de referência compostas de verbetes e eram publicadas como tomos, que eram impressos, aquelas antigas enciclopédias. E atualmente esse formato tem sido largamente superado pela publicação digital, cujas vantagens refletem-se principalmente em sua estrutura, que tem uma maior liberdade para a sua estrutura. E também há os de interlocução, que desde a sua origem, o verbete como componente de uma obra de referência é predominantemente destinado a um leitor universal. O que isso quer dizer? Que qualquer pessoa que pesquisar determinado verbete vai conseguir compreender, ok? Ou a maior quantidade de pessoas possível. Por isso que o texto tem que ser bem claro e bem objetivo. Ainda que existam muitos dicionários técnicos e enciclopédias especializadas em diversas áreas do conhecimento, e ainda que a tendência à síntese, ao resumo, que é característica do gênero, muitas vezes dificulte para os leigos, aqueles que compreendem menos, a compreensão de verbetes referentes a assuntos mais obscuros ou complexos, ainda assim, o princípio, que norteia a própria existência do verbete, professa que o conhecimento sistemático é acessível a qualquer indivíduo dotado de razão lógica. Então, o que é que quer dizer isso? Por mais que a pessoa não tenha tanto conhecimento, o verbete foi feito para todos compreenderem. Então, por isso, novamente essa necessidade de um texto bem sucinto, bem objetivo, bem claro, com palavras de significado acessível a todos. O perfil dos autores de verbetes, contudo, tem se modificado bastante atualmente, principalmente no século XXI. Até então, o produtor prioritário de um verbete seria um especialista na área do conhecimento, responsável por estudar o conceito a ser explicado. Só que, lembrando que como o acesso a verbetes, às informações, está livre a todos, uma pessoa até mesmo leiga, que não tenha tanto um conhecimento específico acerca daqueles temas,
pode também discorrer, pode pesquisar e também explicar acerca de um determinado tema, né? Contanto que seja baseado em informações claras, objetivas e também verdadeiras. Isso é bastante importante, ok? Então, eu trouxe para vocês hoje um exemplo de um trecho de um verbete de enciclopédia. Hoje eu trouxe o exemplo de um verbete relacionado ao reino animal, sobre o animal brasileiro chamado lobo-guará. Vem a cabeça, né, do verbete, que é o nome específico do animal, e logo em seguida há as devidas explicações. Então, esse lobo é uma espécie de mamífero que vive principalmente no Cerrado brasileiro, que é considerado o maior canídeo sul-americano. Além do território brasileiro, ele pode ser visto na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, no Peru e no Uruguai. Aqui no Brasil, como foi mencionado, ele vive no Cerrado, que é na região central do Brasil, né? Região principalmente de Brasília, Goiás, né? Naquela região ali de Cerrado brasileiro. Seu nome científico, Chrysocion brachyurus, né? E apresenta parentesco com os cachorros domésticos e os lobos selvagens. As características gerais do lobo-guará têm pernas longas, né, características físicas, orelhas grandes, pelos de cor laranja avermelhada em grande parte do corpo, pode atingir até 1 metro de altura e chega a pesar até 30 quilos. Apresenta uma região do dorso e das patas dianteiras e traseiras com pelos pretos. No pescoço do animal, no interior das suas orelhas e na cauda, os pelos são brancos. O lobo-guará é visto normalmente no fim do dia, caminhando elegantemente pelas áreas de campo. Não apresenta grandes riscos aos humanos, só atacando quando se sentem ameaçados, sendo esse comportamento muito raro. Então, observem, né, que aí há descrições bem detalhadas acerca do ambiente onde ele vive, nome científico, as características físicas desse animal e finalizando os hábitos desse animal, ok? Então, isso fica bem característico de um conhecimento relacionado a verbete enciclopédico. Por quê? Porque ele traz muitos detalhes a respeito desse animal, né? E a gente sabe que aí a gente percebe que foi feita uma pesquisa minuciosa, né, bem observadora acerca desse animal. Então, aqui, para finalizar, eu trouxe a imagem do lobo-guará para vocês observarem, né? Para quem não conhece, atualmente ele foi bem divulgado aí na mídia por ser um animal que está registrado, né, impresso na nota de R$ 200, que é a nova cédula brasileira. Então, aí está a imagem do animal, ok? Então, por hoje é só. Até a próxima.